que a OCDE preconiza e todos os estudos que tem feito, tem que ver com essa mudança grande que é a escola, no fundo, direcional, em vez de uma escola que é multidirecional. Pronto. O que tem que acontecer é que nós, para fazermos esse salto, no fundo, que é a escola fora desse contexto físico, a escola com multi-atores, a escola em que a aprendizagem é feita não só do professor para o aluno, mas do aluno para os pares, dos empresários, da ciência, por exemplo. A ciência tem uma importância relevante da cultura. Para isso nós precisamos de repensar a escola, porque ela de facto está fora das balizas que nós já conhecemos atualmente. E há um grande desafio de facto para o sistema educativo, para os professores, não é? que nós temos uma rotina de ensino que é unidirecional, e essa rotina tem que se alterar, temos que aprender de novo, temos que voltar a posicionar o aluno no centro da aprendizagem. E há, de facto, projetos em curso nesse sentido. Nós, neste momento, temos em mudança nas nossas escolas, por exemplo, em algumas delas estamos com alguns projetos piloto, a fazer, por exemplo, aprendizagem por projeto. Portanto, aquilo que se chama, na expressão inglesa, Project Learn Based, ou seja, eu defino um projeto para um grupo de alunos e depois a aprendizagem vem na execução desse projeto. E nós tentamos fazê-lo, por exemplo, criando projetos, às vezes para uma turma, às vezes para um grupo multidisciplinar de alunos, às vezes na comunidade. Por exemplo, temos agora um programa de formação inclusivamente de adultos que está a trabalhar com as autarquias, e nós procuramos trazer esse programa e essa metodologia para a formação das nossas escolas. Temos, por exemplo, em curso há alguns anos um projeto de formação on the job que nos traz a proximidade com as empresas, em que os alunos alternam entre formação na escola e formação na empresa, mas de facto são ainda, na nossa dimensão, são ainda projetos que não são muito expressivos. Temos muitos projetos piloto, temos, por exemplo, laboratórios de inovação dentro das escolas, onde estamos a fazer testagem de produtos antes deles poderem ir para o mercado, e percebemos a riqueza enorme e no fundo, a geração de competências que estas novas abordagens têm. Portanto, temos nas nossas escolas previsto fazer no próximo ano letivo e sucessivamente, escolher algumas delas, escolas mais pequeninas, por exemplo, como é a nossa escola de Vila Real de Santo António, que é uma escola pequena, ou escolas, por exemplo, como a de Setúbal, onde temos esse projeto do Hotel do Futuro, em que pretendemos ter esses projetos inovadores, claro que temos que os avaliar, para conseguir que eles comecem a escalar para uma dimensão mais expressiva. E o nosso grande desafio no setor do turismo é como precisamos de fazer esta mudança acelerada, porque temos muitas pessoas para formar, temos que o fazer com as empresas, porque é insuficiente o ambiente da escola para gerar, no fundo, esbater esse gap, esta distância que existe entre a escola e a empresa, tem que ser mesmo muito acelerada. O que acontece nas empresas, há um problema acrescido, que é, as empresas têm um contexto produtivo, elas estão a trabalhar, as pessoas estão em contexto de trabalho, têm resultados, têm compromissos, têm tarefas, funções para executar e, portanto, temos que, com elas, encontrar momentos para dar essa continuidade, para que as pessoas, quer os alunos que vão das escolas para esse contexto profissional, mas sobretudo os profissionais que já estão nas empresas, precisam de espaço de aprendizagem, esse multidirecional pelos pares, por exemplo, a aprendizagem pelos pares é poderosíssima. As pessoas aprendem com mais naturalidade, porque não estão a achar que a outra pessoa tem um conhecimento dominador, digamos assim, não têm a expectativa que aquela pessoa tenha ela o conhecimento e me diga como é, portanto, há uma interação que é geradora de competências, eu não estou à espera que aquela pessoa me diga como é que eu tenho que fazer, eu vou com ela experimentar várias tarefas até chegar a uma forma produtiva, uma forma positiva de fazer e, portanto, de facto as empresas têm essa dificuldade acrescida e nós sabemos que temos muito pequeninas empresas no nosso setor, onde o tempo é precioso e o tempo de trabalho das pessoas é precioso. Acontece que os empresários, os líderes, as pessoas que são responsáveis por equipas têm que perceber que a médio ou mesmo a curto prazo, se não mudarmos nesta estratégia, nós acabamos por perder as pessoas ou não conseguir cumprir as tarefas. Eu conheço algumas experiências das próprias empresas, portanto, nós não temos ainda um projeto nessa dimensão, porque isso implica uma permanência mais constante
na empresa. Portanto, o que nós temos são aqueles projetos de formação on the job, que temos, por exemplo, uma semana na empresa, uma semana na escola, ou 2 dias na empresa, 3 dias na escola, mas há empresas, aliás, se nós nos inspirarmos no setor, por exemplo, na indústria, há muitos exemplos em que as equipas têm regularmente, e quando eu digo regularmente é diariamente, têm momentos de aprendizagem. Têm, por exemplo, imagine, ou o início do dia, ou nas mudanças dos turnos, por exemplo, que é uma coisa muito comum na indústria. No setor, são experiências mais pontuais, em que há empresas, por exemplo, que o fazem através de aplicativos de autoaprendizagem, que estimulam as pessoas a ter momentos de paragem para atualizarem, por exemplo, informação sobre uma nova aplicação que está em curso na empresa. Agora, essa experiência é muito positiva e há, por exemplo, eu conheço países que o fazem precisamente até no sistema educativo. Por exemplo, há escolas, eu conheço escolas noutros países em contexto do turismo, em que a aprendizagem está intercalada entre momentos formais de sala de aula e como nós os conhecemos e momentos de aprendizagem disruptiva, em que, por exemplo, nós aprendemos sobre outro setor, sobre o setor da saúde, sobre o setor do desporto, e em que temos pessoas que em momentos informais geram, por exemplo, uma conversa entre os alunos, e isso está provado que é muito mais eficaz do que sempre, digamos, a aprendizagem condensada num período. E, portanto, são experiências que temos que fazer, temos que encontrar parceiros do lado empresarial que as queiram fazer e que teremos mesmo que ir nesse sentido para construir um futuro com, digamos, mais pessoas e mais entusiasmadas do que temos atualmente.